Fala personal trainer, começando aqui mais uma aula aí do nosso congresso online de ciência do treinamento físico, tá? Hoje aqui é a nossa aula 4, a gente vai falar sobre hipertrofia, tá? Toda a base do conhecimento aplicado à hipertrofia. Para quem não sabe aí, a gente gosta muito de falar de hipertrofia, eu e o Renato a gente quase brigou aqui para ver quem que ia dar essa aula, porque é uma aula que a gente gosta bastante desse assunto. A gente vê que vocês gostam muito também da discussão que a gente tem sobre esse assunto. E na aula de hoje que eu vou basicamente trazer a base desse assunto, tá? Então, quando a gente fala de treinamento para hipertrofia, quando a gente fala de hipertrofia muscular e exercício físico, a gente tem aí inúmeras variáveis para trabalhar durante o treino, né? E aqui a ideia da aula de hoje é te mostrar a base disso, tá? A base que vai te transformar aí num treinador realmente de sucesso na precisão de treinos para hipertrofia. Por que eu tô falando isso, tá? Ao longo da aula que vocês vão ver, mas eu vou mostrar para vocês aqui diversos fatores do que os profissionais acabam errando e acabam prescrevendo errado aí os treinos de hipertrofia. De forma geral, dentro dessas variáveis que eu vou mostrar para vocês, muitos treinadores acabam focando em variáveis erradas, né? E ao focar naquelas variáveis ali, ele acaba deixando de lado quais são as principais variáveis, as variáveis que realmente vão fazer diferença aí no dia a dia, tá? Então por isso que nessa aula aqui eu resolvi focar nas principais variáveis, tá? Então a gente vai trazer aqui a base do treinamento para hipertrofia, beleza? Estão aqui comigo? Quem tá gostando aí do workshop, quem já curtiu aí desse congresso, quem já curtiu aí aula 1, 2 e 3, manda pra mim aqui nos comentários, fala pra mim o que você tá achando do workshop, o que você achou das aulas 1, 2 e 3 e o que você espera dessa aula 4 aqui, tá? O que você espera aprender aqui comigo hoje, beleza? Lembrando, dá aquele passadazinha aqui rápida, tá? Agora eu não vou nem demorar muito não, vou dar aquela passadazinha rápida aqui dos avisos relacionados aqui ao nosso congresso, tá? Porque às vezes alguém pode ter chegado aqui do nada aqui nessa aula e é importante a gente entender esse passo a passo, tá? Então o nosso congresso ali, ele foi no ar no dia 10 e vai ficar no ar aí com a gente aí até o dia 21 de junho, né? Então no dia 10 já foi ao ar a aula de execução, no dia 11 aula de emagrecimento, no dia 12 aula de periodização e hoje, nesse exato momento, a gente está indo ao ar a aula de hipertrofia, beleza? Então, se você chegou até aqui e ainda não viu as últimas aulas, as outras aulas aqui, a 1, a 2 e a 3, eu recomendo fortemente que você pare aqui, volte, porque tem toda uma sequência aí que a gente está trazendo de assuntos diferentes para vocês. Tá? Então, eu acho que vale muito a pena você assistir a aula 1, depois a aula 2, a aula 3, para chegar até aqui na aula 4, beleza? Além disso, amanhã às 8 horas aí, a gente tem a nossa aula 5, que a gente vai falar aí sobre a alavancagem de carreira, basicamente aí trazer diversos assuntos importantíssimos para a carreira do personal trainer, de alavancagem de carreira aí, para quem já está no mercado de trabalho, vai ser fundamental para você melhorar os seus resultados. Se você ainda não está no mercado de trabalho, ainda é estudante, cara, vai ser fundamental para você entrar no mercado de trabalho e destoar aí, tá? Fazer algo diferente. Beleza? Essa aula aí é fundamental, ela vai ao ar na quinta, no domingo, desculpa, às 8 horas da manhã aí, no dia 14 de junho, tá? Na segunda-feira, a gente também vai liberar a aula explicando aí detalhadamente como emitir o certificado, tá? Porque como eu falei com vocês, a gente tá fazendo um evento aqui 100% gratuito, já chegamos aí no total de quase 30 mil inscritos, tá? E a gente vai enviar um certificado para cada um de vocês, tá? Então, assim, não é algo fácil que eu clico um botãozinho e envio para todo mundo, então por isso que a gente vai montar uma aula só te explicando como que você mesmo vai fazer a sua emissão do certificado, tá? Então na segunda-feira a gente tem essa aula passo a passo aí, mas no domingo a gente vai já te explicar isso daí, beleza? Lembrando, terça-feira a gente tem uma live aí de perguntas e respostas e na sexta-feira também, beleza? Todas as aulas aí foram às 8, a aula de domingo também às 8, horário de Brasília, tá, pessoal aí que é de outro local do Brasil, né, que tem outro fuso horário, ou tá em Portugal, ou na Angola, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, enfim, confere esse fuso horário aí pra você não errar, beleza? Lembrando que também que a perguntas e respostas da terça é às 20 horas da noite, tá? A sexta-feira é às 12 horas, tá? No horáriozinho ali do almoço, tá? Então, cara, qualquer dúvida que você teve aí na aula 1, na aula 2, na aula 3, nessa aula 4 aqui e que vá ter na aula 5, pergunta pra gente, anota aí e tal, e pergunta pra gente lá nessas perguntas e respostas que a gente vai fazer ao vivo, tá? A ideia ali é realmente gerar essa interação com vocês. A gente tá fazendo ao máximo pra responder a maioria dos comentários que vocês estão fazendo ali, pra quem tá comentando com a gente lá no Instagram, mas é muita gente participando, tá? Então a gente tem dificuldade ali de conseguir responder todo mundo. Então por isso que a gente pede aí pra vocês estarem com a gente aí, tanto na terça-feira quanto na sexta-feira, pra gente fazer essa troca de ideia aí e elevar ainda mais aí o valor que a gente tá entregando aqui pra vocês, beleza?
Lembrando que o último dia para assistir todas as aulas é no dia 21 de junho, tá? Então, se você perdeu alguma aula aí, se você pretende rever alguma aula, se você tem um colega ainda que não viu, que você vai compartilhar com ele, avisa ele aí que é até dia 21 de junho que vão ficar as aulas no ar, beleza? Lembrando, então, amanhã às 8 horas da manhã, tá? No domingo aí às 8 horas da manhã vai ao ar a nossa aula 5, tá? É a aula mais top que a gente tem aqui. Eu acredito que vocês estão gostando dessa aula. Se você chegou até a aula 4 aqui, porque provavelmente você gostou da aula 1, 2 e 3, né? Mas a aula 5 aí é o realmente diferencial que a gente traz para vocês. A gente vai trazer um resumão de todas as aulas também. A gente vai ter um conteúdo surpresa aí que eu já vou até falar um pouquinho para vocês hoje e vai explicar aí do certificado, beleza? Lembrando então, você tá aqui no workshop, tá aqui na página do workshop, aqui acima você pode mexer nas aulas, tá? Então você tá aqui nessa aula 4. Se você quer ver a aula 1, você pode clicar ali em cima para ver de novo, aula 2, aula 3, aula 4, tá tudo ali em cima para vocês, beleza? De novo, fique atento ao seu e-mail, tá? Caso você não esteja recebendo e-mail, são 3 passos ali que você pode fazer, tá? Certifique de você estar cadastrado para o congresso, certifique que os e-mails não estão caindo numa caixa de spam, na caixa outros, promoções, enfim, existem várias caixas de e-mail aí que podem ter caído, e mande um e-mail para contato@citesconsultoria.com.br, tá? A gente pode te ajudar, a gente tem ajudado várias pessoas aí ao longo desses dias, e o único exclusivo fato de você mandar este e-mail lá pra gente lá já facilita todo o processo, tá? Porque de alguma forma o emissor de e-mail ele entende que a gente tem aí um contato próximo, vamos dizer assim, e aí facilita para chegar na caixa de entrada para você sem o menor problema, beleza? O que você vai aprender aqui nessa aula de hoje, tá? Basicamente, o que é o conceito de hipertrofia de AZ, que é o método que a gente criou aí, os 5 conceitos básicos do treino para hipertrofia e as 3 principais variáveis do treino de hipertrofia, tá? E no final eu vou trazer uma surpresinha aí para vocês, tá? Então essa é a base da aula de hoje aqui, é isso que a gente vai trazer para vocês, tá? Então se você quer saber de hipertrofia aqui, fica aqui comigo que a gente vai trazer a base do treinamento para hipertrofia, tá? Os 5 conceitos básicos e as 3 principais variáveis que você vai trabalhar no treino de hipertrofia e como que você vai trabalhar essas 3 principais variáveis, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui? Aguinha aqui, né, pra gente começar hidratado aqui essa aula, tá? É vodka, tá, pessoal? Brincadeira, não. Aguinha aqui pra gente começar a aula. Vamos lá? Vamos comigo então, tá? Lembrando, para você baixar o guia de implementação da aula 4, é só você clicar num desses botões aí, tá? A ideia do guia é que você facilite o seu aprendizado, tá? Então, pô, você tá acompanhando a aula aqui, pega ali, já baixa antes o guia ali, dá uma conferida, vai tudo que eu vou passando aqui para vocês, você vai conferir no guia, isso vai te facilitar bastante, beleza? Vamos lá então? O conceito de hipertrofia de AZ para a gente começar, né? Então, esse é o conceito que a gente criou a partir do nosso método, da hipertrofia de AZ. Então, poxa, a gente acompanhando aí o que o pessoal tinha de treinamento para hipertrofia, o que a gente viu na nossa prática, o que a gente viu de errado, de certo, a gente criou esse modelo aqui, tá? Que é um método, né? Obviamente, é um método já pré-estabelecido. Ele baseia-se em otimização, priorização e personalização, tá? Então é otimizar sempre ao máximo o treino do aluno para gerar hipertrofia. A gente monta uma base, depois a gente vai otimizando isso. Priorização das variáveis, então eu vou mostrar para vocês aqui que cada variável tem um efeito, um maior do que o outro, tá? Então a gente tem que priorizar as principais variáveis, a básica é o que eu vou trazer principalmente para você aqui na aula de hoje, e personalização, tá? Obviamente, princípio da individualidade, né? Para cada pessoa a gente vai fazer um treino diferente, tá? Essa é a base do nosso método, a base do conceito hipertrofia de AZ, né? E aí, na área de priorização, a gente se baseia nessa pirâmide aqui, tá? Que foi criada aí pelo Eric Helms e a gente basicamente adaptou ela, tá? Que é o quê? A gente tem uma pirâmide aqui de prioridades de variáveis do treino para hipertrofia muscular, tá? Então, quando você pega um treino que é voltado para hipertrofia muscular, você tem que olhar essas variáveis aqui. E quanto mais embaixo ali, né? Quanto mais na base, mais importante essa variável é, tá? Então, a aderência de treino é o que a gente vem primeiro, é o primeiro fator ali, eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês hoje. Volume, intensidade e frequência é o que vem depois, e eles estão interligados, por isso que eles vêm juntos, é o que eu vou também explicar para vocês hoje. Depois a gente vem aí com progressão, seleção de exercício, descanso, contração e periodização, beleza? E aí, já é o primeiro fator aqui que é importante de vocês entenderem, que eu gosto de falar. Muita gente fica ali tentando pensar no topo, né? Que foi até o que eu falei na aula de ontem, que foi sobre treinamento aeróbico, mas que se encaixa aqui. Pô, às vezes o cara tá pensando ali, qual que é o intervalo de descanso ideal? Qual que é a periodização perfeita para eu fazer para esse aluno? Mas ele não tá pensando lá embaixo, né? Então não adianta nada eu pensar na periodização perfeita, no nível de contração ideal ali, de excêntrico, concêntrico, do descanso, intervalo de descanso ideal, selecionar os melhores exercícios do mundo, se a base não tá bem feita, tá? Se eu fizer tudo isso que eu falei para vocês, mas
volume, intensidade e frequência não está sendo feito da melhor forma, a gente não vai conseguir trazer resultado para o nosso aluno, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar com volume, uma intensidade e uma frequência certinhos ali, alinhados perfeitamente, e aderência do treino aí vindo como a base de tudo, tá? Então é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou falar dessas principais variáveis e além dos 5 conceitos básicos aí que eu vou trazer para vocês, beleza? Ficou claro aqui comigo? Deu para entender como é que é essa pirâmide? Vamos prosseguir aí na nossa aula. Conceitos básicos do treino de hipertrofia, tá? De cara aqui para ficar claro para vocês, tá? Isso é muito importante, pessoal. Infelizmente acaba confundindo muito isso, tá? Acho que a galera que já segue a CITES de alguma forma já entendeu isso, mas alguns ainda estão na dúvida aí e é basicamente isso daqui, cara. O volume de treino é a variável mais importante da hipertrofia muscular. Então, dentre todas aquelas variáveis ali que a gente mostrou para vocês, o volume de treino é a variável mais importante, tá? E aí, esses aqui são os 5 maiores referências mundiais em hipertrofia muscular, em ciência para hipertrofia muscular, e todos eles concordam que o volume de treino é a maior, é a principal variável aí do treino de hipertrofia, tá? E a gente gosta muito desses 5 caras aqui, que de alguma forma eles aliam muito bem teoria com prática, tá? Todos eles são PhD aí e são pesquisadores aí que publicam muito e só estudos de altíssima qualidade, tá? E todos eles também em algum momento da vida foram fisiculturistas, tá? A maioria fisiculturista natural, o que é legal. Então, poxa, o cara aplicou no dia a dia dele, aplicou na vida deles ali os conceitos de treinamento para hipertrofia muscular e também estudou muito isso, né? Então, muito do que a gente traz aqui é baseado nos conceitos desses caras aqui e a gente vai adaptando, obviamente, aqui para trazer da melhor forma para vocês, beleza? Então a gente tem essa série de estudos aqui mostrando, tá? Quem quiser ir mais a fundo, dar uma pesquisada nesses estudos, mostrando que basicamente volume é realmente a principal variável para hipertrofia muscular, tá? Mais pra frente, até na hora de falar de cada uma das variáveis, eu vou mostrar com mais detalhes para vocês. Mas o que a gente vê é o seguinte, quando a gente pega um estudo onde o volume não é equalizado, tá? Então, poxa, eu vou fazer um estudo tentando ver ali qual o intervalo de descanso é melhor, se é, sei lá, 2 minutos ou 1 minuto. Se eu não equalizar o volume de treino ali, tá? Eu não vou conseguir ter um resultado adequado. Por quê? Quando tiver maior volume de treino, vai gerar mais hipertrofia, tá? Basicamente isso é o que a gente sempre vê aí. Então, por isso que a gente entende que o volume de treino é a principal variável, tá? E muito interessante também de entender que é uma variável razoavelmente fácil de se trabalhar, tá? Então, assim, de forma geral, muito profissional aí tenta dificultar o treinamento, a prescrição de treino, mas a gente vê que não é tão difícil assim, né? Exatamente porque a gente vê aqui que a principal variável não é uma variável tão difícil assim de manipular, tá? Então, você entender isso, entender a simplicidade que pode ser o treino, né? A gente brinca que é o simples que não é fácil, né? Ele é simples, mas também não quer dizer que é fácil de ser aplicado, né? Mas você entender essa simplicidade é importantíssima, beleza? Vamos para o próximo conceito básico aqui. Não se deve levar o músculo até a falha muscular sempre para otimizar a hipertrofia. Ih, que a galera vai ficar louca nessa aí, hein? Então, pessoal, seguinte, a gente tem esse estudo aqui, primeiro, para mostrar que, cara, é muito difícil as pessoas irem até a falha muscular, tá? Então, eles pegaram ali 160 homens com mais de 6 meses de experiência e foram orientados ali a fazer 10 RM no supino reto, né? Tentar encontrar. E basicamente o estudo mostrou que quase 96% dos indivíduos treinam com carga submáxima, né? Exatamente porque com o peso que o cara fazia ali, o cara fazia mais de 10 repetições máximas. E a ideia dele é que ele estaria fazendo 10 repetições. E a grande maioria fez muito mais, tá? Isso, o que a gente vê através disso daqui, né? É que quando a gente fala de treinar até a falha, eu vejo muitas pessoas, não, tem que treinar, tem que treinar até a falha, mas o que a gente vê no dia a dia é que isso não acontece, tá? Mesmo muitos alunos de vocês aí que você fala, não, ele treina até a falha, a gente vê que não é bem assim, tá? Então esse é o primeiro fator pra gente pensar aqui, beleza? Um outro fator aqui pra gente refletir sobre a falha muscular, né? Será que alguém sozinho consegue atingir a falha muscular? Pô, o cara tá fazendo ali o supino reto. Como que ele vai atingir a falha muscular? Muito difícil, né? E será que é possível fazer alguns exercícios como o agachamento, por exemplo, até a falha? Como que eu vou fazer o agachamento muscular, o agachamento ali realmente atingir a falha no exercício de agachamento? De novo, é muito difícil, né? Como que eu vou fazer? Mesmo que eu esteja naquela gaiola, né, de agachamento, que algumas academias têm aí, onde você tem uma barra ali embaixo, tá? Que se você largar a barra, ele não vai bater no chão, né? Pode ser que você consiga chegar perto da falha ali, mas mesmo assim é muito difícil, cara, porque na hora que você for falhar, aquilo você pode gerar uma lesão, pode cair de uma forma errada, enfim, existem exercícios mais complexos que a gente tem uma dificuldade muito grande de atingir a falha muscular, né?
Como certificar que o aluno realmente atingiu a falha, né? Esse é um outro fator. O que a gente mais tem é o aluno que chega próximo à falha ali, já, opa, pera aí, tá bom, acho que cheguei, atingi a falha, e a gente vê que não é bem assim, né? E será que existem mesmo benefícios adicionais se atingir a falha? Esse é o principal fator que eu gostaria de trazer para vocês aqui, né? A gente tem esse estudo aqui do Davis, que é bem legal, que basicamente ele olhou estudos que mostram resultados aí a favor de se atingir a falha muscular e o contra, né? Basicamente, que a gente viu isso daqui. O grupo que foi até a falha, ele demorou muito mais para se recuperar, tá? Mais de 72 horas. Então, o grupo que fez o exercício ali e foi até a falha, ele demorou muito mais para se recuperar. O grupo que chegou próximo à falha com um volume igual ali, ele se recuperou mais rápido, mesmo fazendo o mesmo volume de treino. Então, pegou um volume aqui, um aluno aqui, que ele fez até a falha, e um outro aluno aqui que não fez até a falha, mas com o mesmo volume, esse daqui que não fez até a falha se recuperou muito mais rápido, tá? O que é muito interessante. E um grupo que que chegou quase à falha, só com o mesmo volume, recuperou tão rápido quanto de volume igual, tá? Então o que a gente traz aqui de ideia? Você ir até a falha muscular, você vai atrasar muito aí o seu tempo de recuperação e não necessariamente isso vai impactar a hipertrofia, tá? Que é o que esse estudo mostra aqui. Exatamente porque o volume de treino, que é a principal variável, mesmo ela sendo equalizada ali, a gente consegue se recuperar mais rápido se a gente não ir até a falha, tá? Então, por isso que a gente acha interessante você não ir até a falha muscular. A gente pode ver aqui essa ideia, né? Então, indo até a falha, se a gente pega ali um exercício, vou fazer a rosca direta aí, e pego uma carga, tá? Se eu quiser manter exatamente essa mesma carga indo até a falha, eu vou acabar diminuindo o meu número de repetições, ou então vou precisar de descansos muito longos para conseguir fazer o mesmo número de repetições, tá? E indo próximo à falha muscular, mas sem atingir essa falha muscular, eu consigo manter o número de repetições, tá? Então eu consigo manter aquela mesma carga e o mesmo número de repetições. E aí no final do treino, eu vou conseguir um volume maior de treino, tá? Lembrando, tá? O volume de treino aqui de forma simples é o total trabalhado, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como calcular isso certinho. Mas quando eu falo de volume de treino aqui, eu tô falando do total de trabalho que você vai fazer com o seu aluno, tá? Então nesse caso aqui, a gente mostra para você que quando a gente não vai até a próxima, quando a gente chega à próxima falha muscular, sem ir realmente até a falha muscular, a gente tende a ter um volume maior, né? Porque a gente consegue fazer, utilizar a mesma carga com o mesmo número de repetições que foi prescrito, tá? Porque se a gente atingindo a falha, ou a gente vai diminuir o número de repetições, ou vai ter que diminuir a carga de treino, né? E isso vai diminuir o volume de treino, atingindo aí uma menor hipertrofia, tá? Deu para ficar claro? Deu para vocês entenderem esse assunto aqui? Espero que sim, tá? E isso vai se interligar totalmente aqui também a esse outro fator que eu vou mostrar nesse conceito 3 para vocês. É possível treinar o mesmo músculo todos os dias? Acho que essa é uma outra dúvida aí bem comum, que eu diria que há um tempo atrás era um preconceito muito grande que as pessoas tinham e hoje a gente vê que é diferente, né? Por quê? Lá em 2017 surgiu um estudo aí do Dunkel, um estudo bem bacana, bem interessante, que ele trouxe essa ideia, tá? Por que não a gente treinar os mesmos músculos todos os dias, tá? Será que isso vai ser mais interessante para hipertrofia? Era um estudo dele ali de revisão, em que basicamente ele trazia uma teoria, tá? Ele não provou isso. E aí, no que ele fez isso, já tiveram vários pesquisadores que gostaram da ideia e começaram a trazer os estudos, tá? E aí a gente viu que essa pode ser uma possibilidade, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, primeiro, tá? Essa meta-análise aqui que foi após aquele estudo que eu falei, só de altíssimo nível aí os pesquisadores dessa meta-análise, isso é legal, a gente gosta de analisar isso também. Lembrando, lá da aula 1 do Renato, que ele mostrou para vocês ali os níveis de evidência, esse tipo de estudo aqui é o mais alto nível de evidência possível, tá? Então, quando a gente vê um estudo desse, a gente gosta mesmo de debruçar em cima dele, porque é um estudo interessante para trazer pra gente. Ele mostrou que a gente consegue ter os mesmos resultados, independente da frequência da frequência, contando que o volume seja equalizado, tá? Então eu pego lá 20 séries semanais para um grupamento, tá? Então 20 séries semanais para bíceps. Se eu faço essas 20 séries semanais para bíceps uma vez por semana, ou pego essas 20 séries e divido ela em 2 vezes por semana, 10 séries por dia, ou pego essas 20 séries e divido em 5 vezes por semana aí, fazendo 4 séries por dia,
eu vou ter os mesmos resultados. Por quê? O total, o volume da semana ali vai ser o mesmo, tá? Eu tô fazendo 20 séries para todos eles. E foi o que essa meta-análise trouxe aqui. Então, se o volume total da semana é o mesmo, a gente vai ter os mesmos resultados, tá? Independente se a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 vezes na semana, tá? Então, a gente pode, a partir dessa ideia que a gente, pode ser que seja interessante treinar o mesmo músculo todos os dias, tá? E aí a gente vem com esse estudo aqui, que eu gosto sempre de falar também, foi o estudo que mais bombou aí na história da CITES aí no Instagram, né? Que a galera gostou muito. Que é o seguinte, dá uma olhada nesse estudo aqui, tá? Basicamente, eles separaram ali em 2 grupos, tá? Mesmo volume prescrito, isso é importante, tá? Então, o volume ali prescrito foi exatamente o mesmo. Então, quantidade de séries para peitoral foi o mesmo nos 2 grupos. Quantidade de séries para bíceps foi o mesmo nos 2 grupos. Quantidade de séries para pernas foi o mesmo nos 2 grupos, beleza? Ficou claro aí para vocês? Um grupo, eles fizeram o famoso ABCDE, tá? Então, na segunda-feira treinaram peitoral, na terça-feira bíceps, na quarta pernas, na quinta costas e na sexta-feira tríceps, beleza? Já o outro grupo ali, ele fez 5 vezes por semana um treino full body, né? O corpo todo, 5 vezes por semana. Então, na segunda-feira, ele fez peitoral, bíceps, pernas, costas e tríceps. E terça, quarta, quinta e sexta, exatamente a mesma coisa, tá? Só que o que aconteceu? Ao invés dele fazer todas as séries ali em um dia, que foi no grupo A aqui, ele pegou essas séries e separou ali ao longo dos dias, tá? Então, um cara que fazia aqui, vamos supor, 15 séries em um dia, isso foi separado ali ao longo dos dias, ele fez 3 séries por dia ali para completar 15 séries, tá? Então foi isso que aconteceu. E o que a gente tem de resultado aqui? Basicamente, o grupo que fez o treino full body, né, que fez 5 vezes na semana aí os mesmos grupamentos musculares, teve mais hipertrofia e também ganhou mais força, tá? Falou, pô, Vitor, não, mas peraí, antes aqui você tinha falado comigo que se o volume for igual, a gente vai ter os mesmos resultados. E o resultado aqui foi diferente. E aí, o que vocês acham aí? Vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem. Deu para pensar? Tem certeza? Então vamos lá. Por que a gente escreveu ali bem claro, o volume prescrito foi igual? Por quê? O que eles viram que o volume feito, o volume realmente realizado não foi igual, tá? E aí é por isso que a gente gosta de utilizar essa estratégia de dividir em mais dias, tá? Por quê? Pensa aqui comigo, o cara tava fazendo ali o peitoral, por exemplo, na segunda-feira. Ele fez ali várias séries naquele dia, tá? Quando ele foi chegando no final do treino, o que aconteceu? Ou ele teve que diminuir o número de repetições, ou ele teve que diminuir a carga que ele tinha prescrito, tá? Por quê? Porque o cara tava muito fadigado, tá? E aí que foi o problema, aí que foi a dificuldade de se fazer de conseguir fazer o volume prescrito do treino, tá? Isso foi o que os atores mostrou pra gente, né? Então, o volume realizado do grupo que fez full body foi maior do que o volume de quem fez o treinamento ABCDE, tá? Então, é por isso que por isso que o resultado foi maior pro full body e por isso que a gente gosta de utilizar o treino full body também, tá? Quem acompanha aí a gente sabe que a gente gosta de utilizar ele no nosso dia a dia, tá? Então, pensa aqui comigo como que seria isso, né? Então, você tem ali num treinozinho ali na segunda-feira, né? Supino reto, supino inclinado, declinado, crucifixo inclinado e crucifixo no cross, né? E aí, um treino full body seria você dividir isso ao longo dos dias, tá? Supino reto, supino inclinado, supino declinado, crucifixo inclinado e crucifixo no cross. São os mesmos exercícios, só que ali, em vez de você fazer tudo no mesmo dia, você vai dividir ali, tá? E aí, qual pode ser a diferença aqui? Se eu coloco aqui para fazer 3 séries de 12 repetições com 5 placas em todos aqui, pode ser que nesse outro aqui, ao invés de fazer com 5 placas, eu consiga fazer com 6 placas. Por quê? Exatamente porque eu estou descansado, tá? Essa é a grande diferença. Cara, pensa comigo, você faz 3 séries de supino reto na segunda-feira, você não termina aquele treino, nossa, extremamente fadigado. E você consegue fazer um treino com qualidade na terça-feira, tá? E aí que tá o segredo da coisa, tá? Que é exatamente fazer o treino com qualidade. Você conseguir performar cada exercício daquele treino com qualidade, tá? Essa que é a grande diferença que a gente vê aí. Por isso que a gente indica sempre que você teste pelo menos esse treino full body aí, que é bem legal da gente utilizar, tá? Mas treinar todo dia o mesmo músculo não afeta a recuperação? Pensa aqui comigo, né? Se eu fosse fazer ali um treino A, 4 séries de 12 repetições, 4 séries de 12 repetições ali do agachamento, do levantamento terra e do afundo, né? Eu precisaria ali de mais ou menos umas 48 horas para me recuperar, tá? Isso vai depender de pessoa a pessoa, do gênero dela, se ela é condicionada ou não, tá? Mas a gente fala aqui de forma geral. Se eu, ao invés disso, faço 3 séries de 12 repetições,
uma vez só, eu preciso de muito menos horas para me recuperar, tá? Essa é a questão, né? Então, o tempo de recuperação, ele vai depender do volume prescrito naquela sessão de treino. Se ao utilizar o full body, ao escolher o full body, eu estou escolhendo fazer um menor número de séries, um menor volume de treino dentro daquela sessão, eu vou precisar de menos tempo para me recuperar, tá? Essa é a grande diferença de utilizar o full body aí, beleza? E como montar num treino full body, tá? Então pensa aqui num treino ABC, tá? Esse daqui é um treino ABC padrão aí que a gente teria, tá? Então, padrão não, né? Mas assim, um treino ABC que você montaria aí, tá? Segunda e quinta-feira, terça e sexta, quarta-feira e sábado aí, tá? Que você teria ali supino reto, supino inclinado, crucifixo, no outro dia lista tem agachamento, leg press, panturrilha em pé ali, no outro dia barra livre, remada baixa, rosca invertida, tá? Mudando isso para um treino full body, tá? Eu posso fazer aqui o mesmo segunda e quinta, terça e sexta, quarta e sábado, beleza? Eu vou pegar ali então supino reto aqui, vou pegar ali o supino e boto no outro dia, pego o crossover, boto no outro dia. Agachamento eu boto aqui, leg press eu jogo para cá, levantamento terra eu vou jogar para lá. E aí eu faço toda essa brincadeira aqui que eu tava fazendo com vocês e aí que eu tenho um treino full body nos em todos os dias ali, né? Nos 3 treinos que eu ia fazer, todos eles vão ser full body, tá? Então esse é um formato que a gente pode utilizar ali e é um formato que realmente funciona, tá? É algo legal, é algo que eu recomendo fortemente que vocês apliquem com seus alunos, tá? A gente aplicou com os nossos aqui, funcionou muito bem, a gente repassou isso para os nossos alunos aí, dos nossos cursos completos e eles também, nossa, a gente só teve feedback bacana aí da galera, tá? Então é algo bem interessante, algo legal para vocês testarem aí, beleza? Quarto conceito básico que eu vou trazer aqui para vocês. Ativação muscular não é proporcional à hipertrofia. E aí, o que vocês acham? Essa é uma questão interessante também, né? A gente vê aí, infelizmente, esse é um fator que eu gosto de trazer também, que é o seguinte. De tempos para cá, a gente viu muitas pessoas trazendo mais conteúdo nas redes sociais. Cara, isso é excelente, né? A gente viu cada vez mais profissionais trazendo conteúdo de qualidade dentro das redes sociais. E ficou muito essa ideia, não, ó, se for trazer conteúdo tem que ser com embasamento científico. Se for trazer conteúdo, tem que ser com embasamento científico. Mas o que acontece é o que, né? Dentro daquela nível de evidência científica que a gente mostrou lá na aula 1 para vocês, muita gente acaba trazendo estudo aqui de nível D de evidência científica, de nível C de evidência científica. E aí, cara, você tem que saber peneirar e filtrar esse tipo de conteúdo, tá? Então, quando um professor traz para você explicando, né, que um exercício físico é melhor que o outro por causa de ativação muscular, cara, liga assim 10 alertas na sua cabeça, tá? Porque a ativação muscular não é proporcional à hipertrofia, tá? Dentro na hora que a gente for selecionar o exercício, a gente leva em conta diversos fatores, tá? A ativação muscular é uma delas, tá? Mas como ela é só uma delas, pode ser que ao ter maior ativação muscular a gente não tenha mais hipertrofia, tá? Esse é um fator muito importante que vocês precisam entender aqui. E em nível de evidência, quando a gente pega aqui o nível de evidência, basicamente a ativação muscular é de material básico, tá? A gente está no nível ali D5, tá? Então esse é um estudo interessante para a gente começar a compreender alguns assuntos, mas não é um estudo aqui de causa e efeito, né? Que eu bata o olho nele ali e vejo que pode funcionar algum fator, tá? Então vamos pensar aqui nesse estudo aqui. Então a gente tem esse estudo mostrando que ao fazer o supino, a ativação muscular do tríceps é muito maior que o peitoral. Opa! Então, peraí. Então, ao fazer o supino, eu vou hipertrofiar mais o tríceps do que o peitoral, correto? Não. Por quê? A gente tem esse outro estudo aqui mostrando hipertrofia de peitoral comparado com hipertrofia de tríceps, fazendo o mesmo exercício aí, o exercício de supino, tá? E basicamente a gente viu aí que a hipertrofia de peitoral é mais de 2 vezes maior aí, então é mais que o dobro da hipertrofia de tríceps, tá? Então voltando aqui, a ativação muscular do tríceps é maior que a ativação muscular do peitoral, mas a hipertrofia do peitoral é maior do que a hipertrofia de tríceps, tá? Então, na hora de vocês darem uma olhada em estudos, conferir estudos de ativação muscular, são estudos interessantes, a gente pode trazer alguns fatores interessantes para pensar sobre eles, mas a gente não pode imaginar que a partir daquele estudo ali, a gente pode concluir que um exercício é melhor que o outro, né? Por causa de ativação muscular, tá? Então, na hora que a gente vai trazer, se eu não me engano, o Renato trouxe isso na aula 1 também, né? Na hora que a gente vai avaliar os exercícios
que mais ativam o glúteo, por exemplo, né, os glúteos aí que a mulherada gosta, né? Você vai ver ali que são exercícios, por exemplo, de 4 apoios, né? Aquele exercício de abdução de quadril, e não são os melhores exercícios para hipertrofia muscular, tá? Quando a gente vai avaliar estudos aí de hipertrofia, esses não são os melhores exercícios, tá? Então, esse é um fator que a gente tem que levar em conta aí, que tem que ficar, vocês têm que ficarem mais atentos aí na hora de analisar esse tipo de estudo, beleza? Outro estudo aqui importantíssimo, que é legal da gente saber também, é que liberação hormonal não é proporcional à hipertrofia. Olha, como assim, Vitor? Não estou entendendo. O meu colega lá tá tomando bomba, lá tá tomando um monte de hormônio e, pô, ganhou hipertrofia pra caramba. Não, gente, a gente não tá falando sobre isso. A gente não tá falando de utilização exógena de hormônios, tá? Então, você tem um colega aí que toma GH, que toma testosterona. Não, a gente não tá falando sobre isso. A gente tá falando de liberação hormonal do seu próprio corpo relacionado à hipertrofia, tá? E lembrando de novo, o que é isso, né? Isso é estudo fisiológico, tá? Estudo básico de matéria básica fisiológica. De novo, lá no nível de evidência, D5, tá? Então, a gente tem diversos aí profissionais também, que eu não tô querendo falar mal de profissional aqui não, gente? Só para vocês ficarem atentos. Da mesma forma que tudo que a gente tá passando aqui para vocês têm que ficar atento, verificar se a gente tá falando de forma correta, eu peço que vocês verifiquem também outros profissionais, né? Então, a gente tem uma série de profissionais aí que utilizam a liberação hormonal como forma de escolher determinado exercício, escolher determinada prescrição de treino, de escolher determinada forma de treinamento, tá? Então, um fator aqui, a gente sabe que ao utilizar exercícios para membros inferiores, a gente tem uma maior liberação hormonal, principalmente porque os músculos dos membros inferiores são maiores, né? Então a gente tem uma liberação hormonal maior. E aí, né? Alguns profissionais falam que a gente utilizar sempre esses exercícios de membros inferiores pode ser interessante para aumentar a liberação hormonal e aí com isso gerar hipertrofia. Porém, não é o que a gente vê aqui, né? Então a liberação endógena de hipertrofia, de hormônios, não necessariamente vai gerar hipertrofia. É o que a gente tem através desse estudo aqui, tá? Olha que interessante esse estudo. Esse daqui é o nível de testosterona ali do corpo dos caras, tá? Que foram estudados ali. E aqui é o nível de ganho aí de hipertrofia ao longo das semanas aí, tá? Então vocês podem ver aqui, olha que interessante, essa pessoa que mais ganhou massa muscular, tá? Ele tá com esse nível aqui de testosterona aqui, próximo dos 6.000. E a pessoa que menos ganhou massa muscular, qual o nível que ela tá? Exatamente no mesmo, tá? Então, o cara que mais libera testosterona aqui, ele não tá no que mais ganha hipertrofia, tá? Então, na mesma faixa ali de pessoas ali, o que mais ganhou e o que menos ganhou massa muscular, ele tá no mesmo nível de liberação hormonal, tá? Então, esse não é um fator game changer que a gente fala, tá? Então, às vezes eu vejo as pessoas, nossa, meu nível de testosterona é muito baixo, nunca vou hipertrofiar. Não, não. A gente tem até casos aí de fisiculturistas naturais que têm testosterona baixa e isso não impacta na hipertrofia deles, tá? Então, onde você tem que ficar atento aqui? Não prescreva exercício com base em liberação hormonal, tá? Fazer mais séries, maior número de repetições desse exercício que vai liberar mais hormônios. Não prescreva a partir disso, beleza? E, inclusive, fique muito atento a suplementos e alimentos aí que falam que vão liberar mais hormônios, tá? Então, a gente tem também base científica mostrando que esse tipo de suplemento, esse tipo de alimentação não vai fazer diferença nenhuma para hipertrofia também, beleza? E aí, para GH aqui a gente vai ver basicamente a mesma coisa também, né? O cara aqui que menos ganhou hipertrofia com o que mais ganhou, a gente não viu grandes diferenças aí também nos níveis de GH, tá? Se isso fosse verdade, quanto maior a liberação de hormônios, maior a hipertrofia, a gente veria aqui um gráfico na diagonal, né? Quanto menos hormônios aqui, menos hipertrofia, quanto mais hormônios, mais hipertrofia, só que o que a gente vê não é isso, tá? E aí, só para explicar rapidamente, aquele seu colega lá, né, que tomou GH, o fisiculturista que você conhece ali, que toma hormônios, a gente tá falando aí em níveis suprafisiológicos, tá? Então o cara toma num nível muito acima do que seu corpo está acostumado. Aí sim ele vai conseguir gerar hipertrofia e também vai ter efeitos aí colaterais que não são desejados, tá? Então é essa que é a diferença aí que vocês precisam entender, beleza? Já falei aqui então dos conceitos básicos, tá? E agora eu gostaria de trazer para vocês as 3 principais variáveis do treino de hipertrofia. Então, cara, você já entendeu os conceitos básicos aí? Já ficou legal para vocês? E agora, dentro daquela pirâmide que eu mostrei para vocês ali, eu vou basicamente mostrar para vocês como deve ser a prescrição relacionada aí às principais variáveis do treino de hipertrofia, beleza? Vem comigo? Então vamos lá. Essa é
a pirâmide que eu mostrei para vocês, tá? Então a gente tem ali aderência, volume, intensidade, frequência, progressão, seleção, exercício, descanso, contração e periodização, tá? Eu vou basicamente, rapidamente falar para vocês aqui sobre aderência, mas como a aderência é um fator aí um pouco diferente, que também a gente vai falar aqui, eu vou trazer aqui as 3 principais variáveis acima delas, tá? Que é volume, intensidade e frequência, beleza? Vamos lá então. Lembrando do paradoxo do iceberg, tá? Se eu não me engano, o Renato já mostrou na aula 1 para vocês também. Mas esse é um erro muito grande aqui dos profissionais, né? Quando eu chego ali na sala de treino e vejo um outro profissional prescrevendo treino, basicamente o que eu vejo ali? A seleção de exercício que ele está fazendo, o tipo de contração que ele está escolhendo ali com aquele aluno e como fazer esse tipo de contração, qual cadência ele está usando, o intervalo de descanso que ele está fazendo, né? E muitas das vezes os profissionais se baseiam nisso, né? Que isso é muito que ele vê do outro profissional, às vezes ele fala mal do outro profissional por causa disso, mas esses não são os fatores mais importantes para hipertrofia. O mais importante é o que está lá embaixo no iceberg, né? O que a gente não consegue ver, que é a frequência, o volume, a progressão, a intensidade e a aderência, tá? Esses são os fatores que realmente vão trazer resultado pra gente. Então isso é muito importante de vocês entenderem que é isso que vai gerar resultado para o nosso aluno, tá? Então antes de tudo, antes da gente falar aqui de volume, frequência e intensidade, é importante a gente entender um pouco de aderência também, tá? Então, um treino perfeito, montei o treino perfeito pro meu aluno, o treino tá impecável, todos os detalhes, periodização, tudo detalhadozinho. Porém, se meu aluno não vai conseguir fazer esse treino, eu não vou atingir o resultado, tá? Essa que é a questão que vocês têm que entender, tá? Então, quando eu falo de treino perfeito, eu tenho que pensar num treino perfeito para aquele aluno, tá? Então, esses dias eu tava até falando com o Renato, né? Poxa, se eu tenho um aluno que ele não gosta de fazer musculação, ele quer hipertrofia, mas ele não gosta muito de fazer musculação, ele gosta de aeróbio e tal. Cara, se eu pego um treino dele e encaixo um pouco de aeróbio no meio daquele treino, pensando única e exclusivamente em hipertrofia, não é uma boa opção, tá? Porque eu vou estar perdendo energia ali, eu vou estar gastando energia desnecessária que eu podia estar gastando só focado no treino de musculação. Porém, pensando na aderência do treino desse cara, pode ser que eu consiga que ele tenha uma maior aderência e eu vou conseguir ter melhores resultados, tá? Por que adianta eu passar o treino perfeito para ele conseguir fazer só 2 treinos por semana e eu passar um treino ali que não é exatamente o perfeito, mas que ele consiga fazer 5, 6 vezes por semana. Aí sim eu vou conseguir gerar um melhor resultado, beleza? Então fica com isso na sua cabeça. Treino perfeito, que a gente não consegue ter aderência, a gente vai ter pouco resultado, a gente não vai ter resultado aí adequado, beleza? Aderência, então, a gente tem que lembrar que um treino feito é melhor que um treino perfeito, tá? Então a gente fazer um treino ali onde o aluno consiga fazer é melhor do que fazer o treino, entre aspas, aí, perfeito. Show de bola? Um fator que é importante vocês pensarem aqui. Pensa num aluno aí que né, em um ano a gente tem 52 semanas. Um aluno que faça 2 vezes por semana, nem é uma frequência tão alta. Ele faz só 2 vezes por semana. Um ano, então, a gente vai ter ali mais ou menos 100 sessões, né? Vai dar 104. Só que a gente está calculando aqui que ele vai tirar ali a parte aí do Natal, do Ano Novo aí. Ele vai deixar de lado. A gente está falando aqui de 100 sessões. Uma sessão de treino perdida, cara, a gente já tá falando de 1% a menos da sua capacidade de hipertrofiar no ano. Então, se ele faltou um único treino ali, a gente tá falando aí já de 1% a menos da sua capacidade de hipertrofiar no ano. Se ele falta ao longo do ano aí 10 sessões de treino, a gente tá falando de 10% a menos da sua capacidade, tá? Então, numa brincadeira aí, né? Se ele tinha capacidade de ganhar 6 quilos, ele já tem 600 gramas a menos de capacidade aí de ganhar de massa muscular, tá? Então, esses são fatores que você tem que pensar, tá? Então, por isso que na hora de prescrever para o seu aluno, você tem que pensar a todo momento em aderência, em o seu aluno manter-se contigo, o seu aluno manter-se treinando, esse vai ser um fator fundamental aí, tá? E aí, para gerar mais aderência, a gente tem esse modelo simples e direto ao ponto aqui para vocês, que é o modelo PRF para gerar aderência, tá? Você tem que passar um treino para o seu aluno que seja prazeroso, então a todo momento você precisa pensar no prazer do seu aluno tá gostando de fazer aquele treino, você tem que pensar algo intercalado na realidade daquele aluno e não, poxa, o treino perfeito do meu aluno seria um treino de 1 hora, mas naquele momento meu aluno só consegue fazer 20 minutos por dia, ele tá no momento de trabalhando pra caramba, enfim, aqui você precisa se adequar à realidade dele, né? Pra quem tá nesse momento de quarentena agora, pô, o treino perfeito do meu aluno é na sala de musculação, mas ele tá em casa agora, então eu vou ter que adequar a realidade dele pra gente conseguir gerar aderência, né? E por fim, flexibilidade, né? Que é exatamente flexibilizar o treino
treino da melhor forma, tá? Então, poxa, se naquele dia ele não tá performando muito, ele não tá se sentindo tão bem, diminui um pouco o volume de treino, diminui um pouco a intensidade para que ele continue fazendo o treino. Cara, chegou super animado no treino, energia a mil, pô, por que você não aproveita esse dia e aumenta um pouquinho o volume de treino, aumenta um pouquinho a intensidade de treino e aproveita esse momento pra gente gerar ainda mais aderência. Ah, não, pô, o cara chegou a 1000 ali, você freia ele. Não, o treino hoje vai ser o normal, o que eu prescrevi. Não, pô, aproveita, dá uma melhorada aí no treino, aumenta um pouquinho o volume, um pouquinho de intensidade e vai fazendo essa adequação, tá? Então essa flexibilização é importante, tá? Então para gerar aderência pro seu aluno, a gente tem que falar de prazer, de realidade e de flexibilidade. Beleza? Ficou claro aí para vocês? Vamos lá, hein? Então como que deve ser um treino de musculação para hipertrofia? Então vamos pensar naqueles 3 variáveis básicas que eu trouxe para vocês ali. Um treino de musculação perfeito para hipertrofia aí, ele vai ter volume alto e intensidade alta, tá? Aqui eu trouxe isso para deixar claro para vocês que aquela ideia de interdependência, volume e intensidade, isso não se adequa à musculação, tá? Esse é um conceito que funciona mais ou menos ali para performance, para esporte, mas a gente também nem para isso a gente confia muito, tá? A gente viu, é um conceito já que ficou ultrapassado e que para volume e intensidade, com certeza, para musculação, desculpa, com certeza não funciona, tá? Então um treino de musculação, ele tem que ser intenso, ele tem que ter volume alto, beleza? Mas a gente vai saber como trabalhar isso agora, tá? Então primeiro eu vou falar de intensidade com vocês, tá? Primeiro fator que vocês precisam entender aqui, precisa ficar claro na cabeça de vocês. Intensidade é porcentagem de um RM na musculação, tá? Então a definição de intensidade, a gente tem até esse estudo aqui muito bacana do Schoenfeld, falando sobre hipertrofia como um todo, ele mostra que intensidade é porcentagem de um RM, tá? Então a gente vê aí também vários profissionais fazendo essa confusão, tá? Acha que intensidade aí é quando você sai do treino muito cansado, né? E isso é a confusão que a gente faz com esforço, tá? Então um treino ali que você tem muito esforço, que você sai suado, você sai cansado, sai ali destruído, é um treino aí que você fez muito esforço, mas não necessariamente é um treino muito intenso. Tá? Um treino intenso é quando basicamente a intensidade é carga, tá? E a gente faz o controle dessa carga a partir da porcentagem de um RM. Quem não sabe, um RM é uma repetição máxima, tá? Então, eu coloco uma carga ali que é 60% de um RM, 70% de um RM, é o 70% da carga máxima que eu consigo fazer uma repetição, beleza? Intensidade é igual a carga. Definido isso, a gente vai dar os próximos passos aqui, tá? Então, qual que é o número de repetições e cargas ideais que eu vou trabalhar aí, tá? Como a carga está sempre relacionada ao número de repetições, eu trouxe junta aqui para vocês para a gente discutir. Repetições. Então eu pego um estudo aqui comparando os resultados de hipertrofia com 25 a 35 repetições e 8 a 12, tá? De forma geral, a gente acreditava que 8 a 12 geraria mais hipertrofia do que 25 a 35, né? Tinha aquela ideia básica aí que 8 a 12 é mais focado em hipertrofia, 25 a 35 é mais focado em resistência muscular. E o que a gente tem de resultado nesse estudo? Os mesmos resultados para hipertrofia, tá? Tanto o grupo que fez 25 a 35 repetições chegando próximo à falha muscular teve os mesmos resultados que quem fez 8 a 12 repetições chegando próximo à falha muscular aí, tá? Então esse é um primeiro fator que você já tem que pensar. Opa, pera aí, parece que essa zona de repetições aí é um pouco mais alta do que a gente imagina, né? Esse outro estudo aqui comparou já diminuindo aí, né? 3 repetições com 10 repetições, tá? Quais foram os resultados de hipertrofia? O que a gente tem aqui? De novo, exatamente os mesmos resultados de hipertrofia, tanto para quem fez 3 repetições, quanto para quem fez 10 repetições aí, tá? Com a carga, obviamente, como a gente fala, desculpa aqui, colocada da forma correta para cada uma das repetições, tá? Então, um cara que fez 3 repetições, ele fez com uma carga ali que ele chegasse próximo à falha, com 3 repetições, e quem fez 10 repetições, com uma carga que ele chegasse próximo à falha muscular, com 10 repetições, beleza? A gente tem esse estudo aqui, bem bacana também, esse outro estudo, que ele fez, basicamente comparou 80% de um RM, 60% de um RM, 40% e 20%, e de volume equalizado, tá? Então, por isso que ele variou a número de séries e repetições, para que no final o volume ele fosse equalizado. E o que a gente viu é que 80%, 60% e 40% de RM teve os mesmos resultados de hipertrofia. Só quem fez ali 20% de um RM, ali, que é uma carga bem baixa, que não teve os mesmos resultados de hipertrofia, mas que, também é importante falar, gerou hipertrofia, tá? Então utilizar cargas bem baixinhas aí também podem ser interessantes para hipertrofia, tá? E aí, de novo, num momento desse de quarentena, você utilizar só a carga do corpo já é possível gerar hipertrofia, tá? A gente pode fazer algumas variações para deixar o treino um pouco mais difícil aí e ter uma maior hipertrofia, mas você trabalhar só com a carga do corpo, a gente consegue gerar hipertrofia sim, beleza?
E aí, pensando de forma geral, Vitor, comparando 60% de RM com 65% de RM, tá? Utilizar cargas mais baixas ou cargas mais altas. O que a gente tem na literatura aí? Basicamente, você utilizar cargas acima de 65% de RM, a gente vai gerar uma hipertrofia maior aí, tá? Mas, ainda assim, é importante você entender que cargas ali de 60, 50, 40% de RM, como a gente viu no último estudo ali, também é possível gerar hipertrofia adequada, tá? Mas, de forma geral, a gente pegando uma meta-análise, utilizando todos os estudos aí, a gente vê que utilizar mais de 65% de RM é mais interessante para hipertrofia, tá? E isso daqui, traduzindo aí para repetições, a gente está falando de mais ou menos ali 15 repetições máximas ou menos, tá? Mais do que isso, a gente não consegue utilizar essa carga. Ficou claro aí para vocês? Então, de forma geral, o que eu trago para vocês é o seguinte: é um mito a gente pensar que a zona ali de hipertrofia muscular, de repetições para gerar hipertrofia muscular, é de 8 a 12, tá? A realidade que a gente tem hoje aí, que a gente já vê através dos estudos, é maior aí, né? O range aí que a gente trabalha, a zona que a gente trabalha aí é de 3 a 30 repetições, tá? Mas, de forma geral, a gente vai trabalhar aí com essa zona aí, beleza? Ir até a falha ou não, eu já falei para vocês aqui, mas esse daqui é um outro modelo que a gente traz também, que é de atingir a falha só na última, né? Se eu atinjo a falha em todas as repetições ali, né, a gente vai diminuir aqui o número de repetições ou a carga, né? Então eu vou estar diminuindo o volume de treino. Se eu atinjo a falha só na última série ali, aí ok, aí pode ser que seja interessante, porque eu vou gerar um estresse a mais ali, que às vezes pode gerar mais hipertrofia, não é o que a gente vê bem delineado através dos estudos, mas que a gente consegue manter um volume de treino adequado também, tá? Então, a dica que a gente deixa aqui para vocês é, se o seu objetivo for ir até a falha, só na última série ali, mas não há necessidade também não, tá? Então, de forma geral, para simplificar aqui em relação à carga e repetições, o que a gente traz para vocês é trabalhar com 3 a 30 repetições, priorizando cargas maiores que 65% de um RM, então priorizar trabalhar com cargas mais altas aí, mas podendo trabalhar com um pouco de cargas, com um pouco menos de cargas também, dentro dessa zona de 3 a 30 repetições aí, a gente vai conseguir ter uma hipertrofia ótima e utilizar treinos próximos à falha muscular, sem precisar chegar na próxima da falha muscular, tá? Sem precisar realmente falhar ali na hora que você está fazendo, tá? Você chegar próximo dessa falha muscular já é interessante e você vai conseguir ter excelentes resultados de hipertrofia, beleza? E agora a gente vai falar aí de volume, né? Que é, lembrando, a principal variável para hipertrofia, tá? É a variável mais importante quando o assunto é hipertrofia muscular, né? Então, volume de treino, a principal variável. A gente tem aí, do ponto de vista da literatura, duas formas de calcular esse volume de treino: séries vezes repetições vezes cargas, ou tempo sob tensão, tá? Então eu pego o meu treino ali e faço séries de repetições vezes carga. Isso é o cálculo que a gente faz aí para descobrir aí o volume de treino, tá? É o trabalho total que a gente vai fazer. E a outra forma aqui, que é a TUT, né, que a gente fala, que é o tempo sob tensão, eu pego ali o tempo total que eu fiz, que o meu aluno ficou sob tensão, fazendo o exercício físico para aquele grupamento muscular ali, beleza? E aí, quando a gente fala de volume aqui, por que eu falei antes ali de séries e carga, tá? De repetições e cargas, desculpa, pessoal, de repetições e carga. A partir do momento que eu já delimitei ali qual o range que eu vou trabalhar, né? Qual a zona de repetições que eu vou trabalhar, eu posso entender que repetições e cargas já tá ok, eu já sei qual que é o número de repetições que eu vou trabalhar, qual que é a carga que eu vou trabalhar, então a gente vai focar aqui a discussão em séries, tá? A gente vai trazer aqui volume de treino como séries, beleza? Então vamos lá. Lembrando, né, aumentar o volume é a forma mais fácil que a gente tem de produzir adaptações, que foi o que eu falei lá no comecinho da aula. Muito profissional às vezes fica preocupado no intervalo de descanso, na frequência que ele vai fazer, na progressão que ele vai trabalhar, na seleção de exercícios, mas a gente tem que lembrar que o volume de treino é a principal variável e é a forma mais fácil que a gente tem de produzir adaptações. É a forma mais fácil que a gente tem de trabalhar aí, tá? E aí, qual que é o número de séries ideal, então, tá? Então a gente já falou de repetições, já falou de carga. Então, dentro daquela cálculo ali de volume de treino, o que a gente precisa saber agora qual que é o número de séries ideal. E aí a gente tem esse estudo aqui bem legal aí do Schoenfeld, que ele tentou analisar ali qual que é o número de séries ideal por grupamento muscular. Isso é importante já deixar claro para vocês. Toda vez que a gente fala aqui de número de séries, né, de volume de treino, a gente está falando por grupamento muscular por semana, tá? Então a gente está falando aqui por o número de séries para bíceps por semana, o número de séries para quadríceps por semana, o número de séries para dorsais por semana, beleza?
A gente tem esse estudo aqui mostrando menos de 5 séries por semana, 5 a 9 e 10 séries por semana, tá? Que é o estudo do Schoenfield aí. E basicamente a gente viu aí que é dose dependente, tá? Quanto maior o número de séries, maior vai ser a hipertrofia muscular, tá? É isso que a gente tem visto através dos estudos. A gente já tem um estudo também comparando 15, 30 e 45 séries. A gente viu de novo dose dependência, tá? Quanto maior o volume de treino, maior vai ser a hipertrofia muscular, tá? Então o que a gente traz aqui já para vocês é que você faça pelo menos 10 séries por semana para gerar o máximo de hipertrofia muscular para o seu aluno, tá? Por grupamento muscular. Vitor, quero gerar o máximo de hipertrofia muscular para panturrilhas. Faça pelo menos 10 séries por semana aí, beleza? Mas qual que é o máximo, Vitor? Então eu vou fazer 1 milhão de séries. Será que vale a pena? De forma geral, o que a gente entende, tá? O que a gente traz de teoria aí em relação ao volume de treino, tá? Basicamente, a gente imagina que vai chegar num momento que aumentar muito o volume de treino não vai trazer mais resultado, né? Onde a gente chega ali no volume máximo, onde a gente não consegue atingir o máximo de resultado, né? E aí, a gente, dentro da literatura hoje, a gente não tem qual é esse volume máximo. A gente já tem estudos aí, até o que eu falei antes aqui, com até 45 séries por semana. Quem já tentou fazer isso daqui, viu que é bem difícil, tá? Não é todo aluno que consegue chegar no número grande desses de séries, né? Mas isso vai variar de pessoa para pessoa. E aí, a gente tem um modelo aqui que é aplicável a você. Então, poxa, Vitor, eu não sei qual que é o volume máximo. E aí a gente traz esse conceito para você aplicar com o seu aluno, né? Que é como encontrar o volume máximo para aquele aluno seu ali, tá? Então, esse modelo aqui do Mike Israetel, que é bem interessante que ele trouxe pra gente, que é o conceito do máximo volume recuperável, beleza? Que é o seguinte... Como que você vai saber isso? Você vai aumentando gradativamente o volume de treino do seu aluno, tá? Então, se o aluno está fazendo ali 30 séries por semana, você botou 32, 34, 36, 38, 40, enfim, você foi aumentando ali o volume de treino desse aluno. Até você, vai avaliando alguns fatores. Primeiro, análise quantitativa. Segundo, análise subjetiva, análise qualitativa, tá? Que é o quê? Se ele consegue manter ou aumentar as cargas de treinos anteriores, então se o aluno está fazendo ali um número com a carga específica ali, ele está mantendo essa carga ou está diminuindo ou está aumentando? O que está acontecendo com isso? Se ele consegue manter ou aumentar o número de repetições para a mesma carga, então naquela mesma carga que ele está utilizando, ele está aumentando o número de repetições, está diminuindo, está mantendo? O que está acontecendo ali? Você vai fazer essa análise. Além disso, do ponto de vista subjetivo, você tem que saber se o aluno está disposto no dia a dia, se de alguma forma ele está se sentindo muito cansado, não está, se ele está super bem, se ele se sente disposto na hora do treino, se ele, poxa, ele chega pro treino ali animado para treinar, se não, se ele se sente animado, né, para treinar, é o outro ali, o disposto é de estar se sentindo bem, né, se ele se sente animado para treinar e se o corpo está isento de dores musculares, tá? A partir do momento que você tem vários nãos aqui, se ele está com dores musculares, tá? Se ele não está isento de dores musculares, se ele não se sente animado, se ele não está exposto no dia a dia, se ele não consegue manter o mesmo número de repetições naquela carga ali, se ele não consegue aumentar a carga ou pelo menos manter as cargas, é porque você abusou, tá? Você passou do volume máximo recuperável, tá? Ele não está conseguindo se recuperar. Então, essa é uma forma de você ver ali com o seu aluno. Você vai aumentando gradativamente até que você vai chegar nesse momento que o seu aluno, opa, esse volume aqui, eu não posso passar desse volume aqui porque ele já está tendo aí um prejuízo, né? Meu aluno não está conseguindo se recuperar e aí a gente pode trazer algum problema, né? Se eu chego num volume de treino que ele já estourou, né? Já passou desse máximo volume recuperável, eu posso gerar uma lesão para o meu aluno, e isso não é o nosso objetivo aqui, obviamente, e eu posso aí entrar em estado de overtraining, né? Isso pode atrapalhar todo o planejamento de treino com o seu aluno, beleza? Então você vai aumentando gradativamente o volume de treino desse aluno até você conseguir encontrar esse máximo volume recuperável e aí você para aí, diminui esse volume, beleza? E aí, então, qual que é o objetivo nosso ao fazer aí séries para hipertrofia? De forma geral, o que a gente recomenda 10 a 15 séries por semana para iniciantes. Então, iniciantes não tem a necessidade de a gente trabalhar um número muito grande aí de séries, beleza? A gente recomenda ali de 10 a 15 séries por semana por grupamento muscular. E para o indivíduo mais avançado aí a gente já tem, pode trabalhar aí com 10 a 30, 40, 50 séries se for o caso, tá? De forma geral, eu tive uma aluna que ela conseguiu chegar até 50 séries por semana, mas ela se recuperava muito bem,
de outra forma, eu já tive alunos aí com 30 séries por semana, ele já tinha atingido esse máximo volume recuperável, tá? Então isso vai variar de pessoa para pessoa, da capacidade de recuperação dela, se o sono tá adequado, se a alimentação tá adequada, se ela faz outros treinos, tá? Então se além da musculação, ela faz um treino lá de futebol, ela faz muito treino aeróbio, tá? Isso também vai variar na resposta, tá? Então por isso que a gente faz esse cálculo do máximo volume recuperável para cada um dos nossos alunos, beleza? E aí, né? Devo priorizar esse volume de treino? E aí eu vou trazer um estudo aqui para vocês que ele mostra aqui um exemplo de priorização de volume de treino, tá? Que, de novo, né, como eu até falei na última aula, a galera gosta muito de priorização, então por isso que eu gosto de trazer esse exemplo para vocês. Então esse é um estudo aqui do Schoenfeld, do Contreras, do Girgit, que são aí, de novo, né, caras excepcionais que estão sempre trazendo algo interessante pra gente, né? E lembrando, número de séries por semana por grupamento que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então aqui a gente tem uma priorização anual um exemplo, tá? De priorização anual. Obviamente você vai fazer de forma diferente pro seu aluno aí o que se encaixa melhor para ele. Então das semanas 1 a 52 ali, tá? Então a gente vem aqui com nesse exemplo aqui, uma graduação ali aos poucos de volume de treino, tá? Então nas primeiras semanas 1 a 12 ali eu faço ali de 7 a 10 séries por semana, nas semanas 13 a 24, 10 a 15 séries, nas semanas 24 a 36 eu venho ali com 15 a 20 séries, tá? Então eu vou aumentando o volume de treino aí ao longo das semanas. E aí, eles dão aqui um deload, que a gente fala, né? Diminuição das cargas, aquela questão lá da transição que eu mostrei na aula 3 para vocês, tá? Então, você diminui um pouco as cargas ali, 2 semanazinhas ali com cargas mais baixas, e aí você vem de novo aí com uma paulada, né? O que a gente chamaria aqui de um tempo de choque, tá? Então, eles colocaram ali da semana 39 a 46, 20 a 25 séries pra gente trabalhar aí. E para finalizar, a gente diminui de novo ali para o corpo se relaxar e pra gente conseguir fazer todas as adaptações ali com 5 a 7 séries ali da semana 47 a 52, tá? Então essa daqui é um exemplo de priorização e, obviamente, você não vai pegar, copiar isso daqui e fazer para o seu aluno, né? Você vai olhar aqui e ter como base para você entender como fazer isso daqui, tá? Então, você vem ali gradualmente aumentando o volume de treino, pode fazer uma semana de deload, depois você dá aquela paulada ali e depois diminui de novo, tá? Então, esse é um formato que o Schoenfeld trouxe pra gente de exemplo, mas que você pode adaptar para fazer da melhor forma com o seu aluno, tá? Eu trouxe aqui só para você ter uma imagem de como pode ser essa periodização, beleza? E aí, pra gente finalizar, então a gente já falou da intensidade, que é a questão das cargas ali, e a gente já comparou com repetições. A gente falou do volume de treino ideal, tá? A partir do número de séries ideais que a gente vai trabalhar ali. E para finalizar aqui, o que a gente pode trabalhar aí de frequência, né? Então, como eu até mostrei para vocês lá já, não tem uma resposta básica já de bater de não. A melhor frequência é essa daqui. É você fazer 5 vezes por semana ABCDE. Não, a gente não tem essa resposta, tá? Exatamente porque a hipertrofia ela vai depender ali do número de sessões que a gente vai trabalhar e o número que a gente vai trabalhar por grupamento por semana, tá? Então eu trago aqui ideias, possibilidades para você utilizar, tá? Então, qual que é o melhor? AB, Full Body, ABC, ABCDE. Eu vou trazer algumas possibilidades aqui para vocês. Um fator básico que eu gosto de falar é que manipular a frequência de treino é a forma mais fácil que a gente tem de manipular o volume de treino, tá? Que é a principal variável. Vitor, como assim? Não entendi. Poxa, eu tenho um aluno que treina 3 vezes por semana. Se eu pego esse aluno, ele tá precisando aumentar o volume de treino dele, eu pego e aumento uma sessão de treino, acabou. Eu já tenho aí 25% nessa... Eu tinha 3, foi para 4. Não, eu tenho 33% a mais de volume de treino, tá? Então, assim, eu aumentei muito o volume de treino apenas ao adicionar uma sessão, tá? Então, esse é um fator que vocês têm que pensar aí, tá? Aumentar sessões de treino, aumentar a frequência de treino é fundamental aí pra gente aumentar o volume de treino, tá? Então, de tempos em tempos, pode ser que seja interessante você adequar o seu aluno aí a treinar mais um dia, tá? Isso pode ser fundamental pra gente melhorar aí o volume de treino e conseguir trazer melhores resultados. Show de bola? Então vamos lá. Possibilidadezinhas aqui para você trabalhar. Lembrando, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é por grupamento muscular. E aí vocês vão adequar isso aí ao treinamento de vocês, tá? Você vai brincar ali com as possibilidades aqui e encaixar aí todos os grupamentos musculares que você quer utilizar, tá? Então você fazer um treino ali com um número baixo de séries, tá?
Vários treinos com número baixo de séries por grupamento muscular, a gente já viu que é uma possibilidade. Então você fazer um treino full body ali com 3, 6 séries, vai depender do seu aluno, por grupamento muscular por dia, pode ser uma opção ideal sim, tá? Exatamente porque a gente consegue recuperar para o próximo dia, consegue recuperar em 24 horas e consegue sempre performar bem. É uma possibilidade. Ah, Vitor, gostei então. O que eu vou fazer? Vou socar logo 20 séries ali por sessão, por grupamento muscular. Não vai funcionar, tá? Exatamente porque aí sim você não vai conseguir se recuperar, tá? Então essa dose de treino aí, ela tem que ser ideal para você conseguir fazer um volume total interessante, mas que você consiga se recuperar a cada sessão. Senão você vai perder qualidade de treino e pode gerar uma lesão aí para o seu aluno, beleza? Da mesma forma, então, que eu dividi o tempo, o grupo e o volume total de treino em 2 sessões, pode ser interessante sim também, tá? Então eu pego aí um volume que seria muito grande ali numa sessão só, eu divido em 2 sessões. Pode ser interessante sim. Uma outra possibilidade, então, Vitor, então eu vou pegar ali 2 sessões de treino e fazer um volumezinho bem baixo, tá? Vou fazer só 3 séries por semana, 2 vezes ali por semana, 3 séries por grupamento, 2 vezes por semana. Então eu pego ali peito, tá? Peitoral, vou fazer 3 séries na segunda-feira, 3 séries na segunda, 6 séries no total. A gente já viu que um volume muito baixo ele vai trazer piores resultados de hipertrofia, tá? Então você trabalhar com um volume muito baixo também não é interessante, poucas vezes por semana. Então você vai ter que todo momento se adequar a isso, tá? A frequência de treino e ao volume por sessão. Essa é a brincadeira que você vai fazer ali, beleza? Da mesma forma que você fazer um volume muito alto uma vez por semana só, pode ser interessante sim, tá? A gente vê através dos estudos aí que tem resultado. Mas nós da Sítios aqui não recomendamos, exatamente porque a gente viu através daquele estudo comparando ao full body ali, que ao você fazer só uma sessão de treino com um volume muito alto, a gente tende a perder qualidade no final do treino, diminuindo ou o número de repetições ou diminuindo a carga, tá? Então por isso que a gente não gosta de divisões como ABCDE, ABCDF, exatamente porque a gente tem essa perda, tá? Pode acontecer, por exemplo, nesse dia daquele musculatura em si, o nosso aluno não está se sentindo muito bem, não está se sentindo, não está pronto para treinar, ele está gripado, enfim, ele vai treinar só uma semana depois, tá? Então a gente prefere diminuir, trabalhar com pequenas doses, com doses menores aí, para a gente fazer um treino com uma qualidade melhor, isso vai ser fundamental, com uma intensidade ainda mais alta, beleza? Outra possibilidade aí que é uma dúvida que o pessoal chega para mim também, tá? Por isso que eu gosto de trazer esse exemplo aqui. Vitor, será que eu posso fazer 2 sessões de treino aí com um volume de treino razoavelmente alto, seguidas e depois descansar? Por que o pessoal gosta de perguntar isso? Às vezes ele tem um aluno de personal que o cara só pode treinar segunda e terça, por exemplo, e ele não pode mais treinar nenhum dia. Pode ser feito sim, tá? Se você treina 2 dias seguidos com um volume mais alto, mas descansa todo o resto da semana, pode ser feito. Você está acumulando aí uma quantidade grande de treino em 2 dias apenas, o que talvez não é ideal, mas como você tem uma quantidade muito grande de treinos para descansar, pode ser interessante sim, tá? Então essa possibilidade aí que não é a ideal, não é a melhor de todas, mas que pode ser feita. Beleza? Então, qual que é a ideia geral aqui de frequência de treino do que você deve fazer, tá? Você deve adequar a frequência e divisão de treino de acordo com o volume semanal que você pensou para passar para aquele aluno e a disponibilidade desse aluno, tá? Então, você pega o seu aluno ali, calculei aqui, esse aluno aqui deve fazer, em média, ali 20 séries por semana por grupamento muscular para cada um dos grupamentos, tá? Quantas vezes na semana ele pode treinar? Ele pode treinar 4 vezes. Pronto, você vai distribuir aí da melhor forma que você conseguir essas 20 séries aí ao longo da semana, tá? Ele só pode treinar 2. Opa, pera aí, o treino vai ter que ser um pouco diferente. Como que eu vou distribuir isso daqui melhor? Beleza? Então você deve se adequar a frequência de treino ali e a divisão de acordo com o volume semanal e a disponibilidade do seu aluno como um todo, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender como que o impacto da frequência semanal e do volume de treino vai acontecer ali relacionado à hipertrofia, tá? Então eu tenho um treino aqui, um treino 1, supino reto 4 de 10, supino inclinado 3 de 10, voador 4 de 10, crossover 4 de 10. Gente, foi um treino aqui fictício, só para vocês entenderem que é a ideia que eu tô trazendo para vocês. Uma vez por semana, a gente tá falando aqui num total de 14 séries para peito, tá? Nessa outra ideia aqui de supino reto, 3 de 10, 2 de 10, voador 2 de 10, primeira coisa que eu bato o olho aqui e falo, opa, o volume por sessão é menor, né? Mas qual será que é a frequência? Nesse caso aqui, 2 vezes por semana. A gente está falando aqui, então, de um mesmo número de séries por semana, total, tá? Qual será que provavelmente vai ser o resultado? Como a gente já viu nessa aula aqui de hoje, tá? Eu vou esperar você pensar aí, tá?
provavelmente a gente vai ter o mesmo resultado de hipertrofia, tá? Se a gente não variar muito aí as outras variáveis, tá? Então, poxa, não variou muito intervalo de descanso e intensidade, muito provavelmente a gente vai ter os mesmos resultados de hipertrofia, porque os dois estão fazendo aqui o mesmo número de séries. Mesmo que um faça 2 vezes por semana e o outro faça uma vez por semana, mas o número de séries totais ali é de 14 séries, tá? Então, muito provavelmente a gente vai ter mesmos resultados de hipertrofia ou muito parecidos, beleza? Mas, se no outro exemplo aqui, o cara faz aqui, treino 1 lá, supino reto quad de 10, inclinado quad de 10, inclinado quad de 10, voador quad de 10, crucifixo quad de 10. Uma vez por semana, a gente tá falando um total aqui de 20 séries por semana. Mas, do outro lado, ele tá fazendo supino reto 3 de 10, supino inclinado 3 de 10. De cara aqui, opa, o volume por sessão é bem menor, mas ele vai fazer 5 vezes por semana. A gente tá falando de um total de 30 séries, tá? O que vai acontecer? Muito provavelmente o indivíduo que fez o treino 2 vai gerar mais hipertrofia, porque ele vai conseguir performar um maior número de séries, tá? E como ele faz aqui até vezes dividido por semana, muito provavelmente a intensidade desse treino vai ser muito melhor, a qualidade desse treino vai ser muito melhor, tá? Então a hipertrofia vai ser maior nesse caso aqui, tá? Se eu pego esse mesmo treino aí e adapto os dois aqui, tá? Nesse caso aqui eu adicionei mais um exercício ali, e aí no caso continuo uma vez por semana, mas agora eu faço 23 séries por semana. No outro ali eu diminuí uma série e diminuí também uma sessão na semana. Em vez de 30, agora eu vou fazer 20. O que provavelmente vai acontecer, por mais que a qualidade desse aqui seja maior, tá? Devido aos diversos fatores que eu falei com vocês. Mas como esse aqui tem 3 séries a mais, muito provavelmente, como o volume de treino é a principal variável, se a gente não variou muito todas as outras variáveis, a gente vai ter mais hipertrofia para quem fez o treino 1. Beleza? Ficou claro com esses exemplos aqui que eu deixei para vocês? Volume de treino, então, é a principal variável e é a variável que você deve dar prioridade ao manipular para conseguir hipertrofia para o seu aluno, hein? Quero ver quem que tá se sentindo assim agora aí. Olha o banho de conteúdo que a gente deu para vocês aí na aula 1, 2, 3 e 4. Quero saber se vocês estão se sentindo assim agora. Então é o seguinte, pessoal, como eu falei com vocês ali no começo da aula, eu vou trazer agora um presente aí para quem chegou comigo até aqui, tá? Quem já viu a aula 1, quem já viu a aula 2, quem já viu a aula 3 e quem já viu a aula 4, tá? Quem aprendeu muito com a gente, quem consumiu muito conteúdo com a gente e que de alguma forma quer dar o próximo passo, né? Quem gostou de tudo que a gente trouxe aqui, todo esse conteúdo gratuito de altíssima qualidade e que a gente ainda vai trazer, porque ainda tem a aula 5 aí que é de altíssima qualidade também e ainda tem aí o perguntas e respostas, mas poxa, Vitor, gostei muito do que vocês trouxeram aqui, mas eu quero dar o próximo passo, quero aprender mais, quero saber mais, quero ter mais conhecimento, absorver mais conhecimento. A gente tem aí, para quem ainda não conhece, a nossa plataforma Sitius Play, tá? Que é a plataforma do personal trainer de sucesso, né? A gente já teve aí, porque o Renato falou basicamente, rapidamente ali, né, que todo o conteúdo que ele trouxe na aula 1, a gente tem um conteúdo bem aprofundado sobre isso lá dentro da nossa plataforma Sitius Play. O conteúdo da aula 3, eu tenho conteúdo ainda mais aprofundado sobre aquilo na plataforma Sitius Play também. Todo esse conteúdo de hipertrofia, de mitos de hipertrofia como um todo e mitos de emagrecimento, a gente tem também dentro lá da plataforma Sitius Play, tá? Uma plataforma completinha aí do personal trainer, tá? O objetivo da plataforma é basicamente transformar o personal trainer em uma máquina de gerar resultados, a partir de conhecimento de marketing, vendas e conhecimento técnico como um todo, tá? É aquilo que a gente sempre falou, né? É conhecimento embasado cientificamente, com conteúdo prático e focado em resultado, tá? É o que a gente sempre traz aqui pra vocês, beleza? Sem aulas monótonas, tá? Aulas parecidas com essas aqui que eu trouxe pra vocês e dinâmicas de alta qualidade visual, que é o nosso objetivo de sempre, tá? É a única plataforma que você vai ver no mercado aí, é o único resumo de curso que você vai ver no mercado aí que te entrega a tríade do personal trainer de sucesso, tá? Que é o quê? Conhecimento de marketing e vendas, conhecimento de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico, tá? A gente entende que o profissional de alta qualidade que a gente viu ao longo da nossa carreira e o profissional que realmente que consegue ter sucesso mesmo, ele é um profissional que tem conhecimento técnico, sabe se relacionar com as pessoas e tem conhecimento de marketing e vendas, tá? E aí dentro da plataforma a gente te explica todos esses fatores, tá? A gente tem curso para cada um desses 3 aí da tríade, tá? Então eu vou falar rapidamente aqui dos cursos que a gente tem lá dentro da plataforma Sitius Play, tá? A gente tem um personal trainer digital, onde a gente ensina a desenvolver consultorias online de treino, o que é fundamental nesse momento aí, né? Como eu gosto de falar, cara, o online ele já é realidade, tá? Muitas pessoas que estão aqui com a gente hoje nunca viram aí um congresso online, estão aqui com a gente, então já viram que isso é diferente, é algo que está acontecendo, que não tem como mais voltar atrás e tem muitos profissionais aí entrando no mercado de consultorias online, tá? E a gente te ensina ali passo a passo como entrar nos mercados de consultorias online. É um mercado que a gente atua e que a gente ensina vocês a atuar também.
A gente tem o Execução Perfeita de Membros Inferiores, que é o conteúdo que o Renato passou na aula 1, mas mais aprofundado aí sobre cinesiologia e biomecânica aplicada a resultado. A gente tem o Execução Perfeita de Membros Superiores, que também é o conteúdo que o Renato já passou na aula 1, mas ainda mais aprofundado aí de cinesiologia e biomecânica aplicada a resultado. A gente tem o Faturamento Sem Limites, onde eu ensino aí vocês aí sobre gerenciamento de conhecimento financeiro para o personal trainer. Então, assim, esse é um conteúdo que eu adoro, cara. É impressionante, assim, como que eu passo aí, às vezes, 2, 3 horas, quase todos os dias, aprendendo sobre finanças. É um conteúdo que eu gosto muito e que eu trouxe aqui dentro desse curso, tá? Que tá dentro da plataforma Citius Play ali. Tem o Running Expert, que é o conteúdo que eu já trouxe um pedacinho para vocês ali na aula 3, que a gente tem ali bem aprofundado, que é o Guia Científico de Treinamento de Corrida. A gente tem também o curso Personal Trainer Vendedor, que a gente tem ali todas as estratégias de marketing e vendas para conquistar mais alunos. Então você que quer conquistar mais alunos, a gente tem aí o Personal Trainer Vendedor. Temos também um curso aí sobre métodos de treinamento. Então você quer saber mais sobre Drop Set, Rest Pause, SST, enfim, todos os métodos de treinamento aí para dentro da musculação. A gente tem um curso só sobre isso. A gente tem um treinamento para gestantes, onde eu te ensino aí o passo a passo da prescrição de treinos para gestantes, também tudo 100% baseado em ciência e aplicável na prática, como vocês já sabem. A gente tem um curso aí de condromalácia patelar, a gente tem um curso aí também de ligamento cruzado anterior. Então, se o aluno alguma vez na vida sentiu dor no joelho, se você trabalha com pessoas aí para prevenção de dor no joelho, esse curso aqui vai ser perfeito para vocês, esses dois cursos que a gente tem dentro da plataforma também. A gente tem as nossas masterclasses do Personal Trainer Referência, né? Que são aulas diversas aí, quando a gente fala sobre diversos fatores que vão ser importantes pro dia a dia do personal. Então a gente fala aí sobre treinamento feminino, a gente fala sobre treinamento para idosos, a gente fala sobre perda de gordura localizada, traz toda a ciência por trás desse assunto. A gente tem o workshop Treinamento Eficiente, onde a gente traz toda a ciência aí por trás dos treinamentos, da prescrição de treinos para emagrecimento. Além disso, a gente tem o Caçadores de Mitos da Hipertrofia Muscular e o Caçadores de Mitos do Emagrecimento, onde a gente traz todos os mitos aí por trás, aí tanto da hipertrofia e do emagrecimento, que a gente já trouxe um pouquinho para vocês aqui. A gente tem o Personal Trainer Insuperável, tá? Que é sobre gestão de carreira do personal trainer, sobre como ele deve atuar no dia a dia para conseguir conquistar mais clientes, para reter os clientes que ele já tem. É essencial esse curso aqui. A gente tem um curso de HIIT, onde a gente ensina a prescrever HIIT, aí toda a ciência, a prescrição e os protocolos que você pode utilizar. É bem legal também, o pessoal gosta bastante. A gente também tem um curso completo de avaliação profissional, para você aprender a fazer a avaliação, tanto do percentual de gordura quanto outros tipos de avaliações aí também, tá? A gente tem o infográfico descomplicado, onde todos aqueles infográficos que a gente tem na CIDS, a gente te explica detalhadamente cada um deles também. Esse é um outro curso bem legal que a gente tem. A gente tem aí os cursos novos, foram os últimos a entrarem, o exercício físico e hipertensão arterial, todo o passo a passo da prescrição de treinos para hipertenso, que é um mercado aí cada vez maior e com poucos profissionais ainda capacitados, tá? Então é um mercado aí que tem muito que crescer ainda. A gente tem o lesões na articulação do ombro, tá? Onde a gente te ensina aí a parte de prevenção e de correção do movimento através do exercício físico para quem tem lesão no ombro também, com o Lucas Assis aí, que é um baita do especialista no assunto. A gente traz todo esse conteúdo aí junto a ele, tá? Além disso, a gente vai adicionar vários outros conteúdos dentro dessa plataforma, tá? Então é uma plataforma que a todo momento ela está em constante modificação, tá? A gente já está nesse exato momento produzindo um curso aí de conquistas de clientes, de como reter esses clientes, tá? Através de vários hacks aí que eu trago aí de livros, né? Que eu atuei na minha vida como personal trainer, que eu observei outros profissionais trainers de sucesso atuando. Então eu vou trazer um conteúdo bem legal sobre o assunto. A gente está aí nesse exato momento também gravando sobre a prescrição de treinos para diabetes, tá? Que é um outro nicho aí bem legal, que é um nicho muito grande e que a gente tem muita gente interessada. A gente também está fazendo aí sobre lesões na lombar, tá? Que é um outro assunto também que a galera gosta muito. Enfim, é uma plataforma que a gente já está a todo momento ali produzindo conteúdo para vocês, tá? Então hoje, nesse exato momento aí, são 20 cursos que a gente tem ali, mas que já aí vão ter 21, 22, 23, 24, 25 mais cursos, tá? Tudo isso aqui com as sítios, tá? Tudo isso feito pela sítios e com nossos professores parceiros ali, tá? Então tem aquele carimbo de qualidade aí que foi o que a gente deu em todo o workshop aqui, todo o congresso para vocês, tá? Além disso, dentro da plataforma, você que estiver dentro da plataforma com a gente, você tem acesso aí, neste momento, às 200 horas de certificado, mas ao adicionar mais cursos vão ter mais certificados ali, beleza? Para quem quer saber mais, quer entender mais sobre a sítios, quer entender mais sobre a Citius Play,
na quinta-feira, no domingo, desculpa, a gente vai ter aí a nossa aula 5, tá? Onde o Renato aí vai falar sobre diversas estratégias para você alavancar a carreira do personal trainer, vai trazer conteúdo de altíssima qualidade aí para vocês, mas vai explicar também a possibilidade aí de vocês estarem com a gente aí dentro da Citius Play, tá? Essa vai ser a última vez que a gente vai fazer a oferta da Citius Play num preço promocional aí para vocês, tá? Um precinho bem camarada aí para vocês acessarem todos esses conteúdos aí, tá? Mas fica calmo aí também, a gente vai falar isso só na aula 5 lá, a gente já trouxe muito conteúdo gratuito aqui para vocês. A ideia da Citius Play aqui é só o profissional que quer dar o próximo passo, é o profissional que quer realmente investir na sua carreira, é o profissional que entende que ele investindo na carreira, ele vai ter uma carreira ainda melhor, ele quer ter sucesso, é o profissional que anseia ter sucesso. Esse é o nosso objetivo, tá? Você que quer saber mais, a gente quer te trazer esse tipo de conteúdo aqui, tá? Por quê? Nesse conteúdo gratuito aqui, a gente atinge muitas pessoas, isso é legal, a gente fica muito feliz com isso, mas a gente não consegue aprofundar muito, né? Exatamente porque é um conteúdo muito denso pra gente conseguir acumular tudo. E aí, você que é profissional que quer ir mais além, a gente traz essa possibilidade aqui pra vocês, tá? Pensa comigo que se você entrando na Citius Play, o único resultado que você acontecesse foi como esse aqui do nosso aluno Joaquim, né? Ele mandou essa mensagem pra gente aqui, a gente até chorou quando ele mandou, né? Por quê? Era um cara que ao assinar a Citius Play ele tinha 0 alunos, tá? Ele não tinha aluno nenhum, ele estava até desesperado e não sabia o que fazer. Assinando a Citius Play, 3 meses depois ele já tinha 5 alunos. Ele já tinha retornado todo o dinheiro que ele investiu ali, tá? E já estava com 5 alunos. 8 meses depois, o cara estava com 38 alunos, tá? Então o cara foi de 0 a 38. Ele encheu totalmente a carteira dele de personal, tá? Do 1 a 1. Entrou no Consultorias Online, que é o curso que a gente ensina ali também. Já começou a fazer consultorias online. A última vez que eu conversei com ele, é assustador, o cara estava com mais de 100 alunos, tá? Ele já tinha pessoas trabalhando para ele, outros profissionais trabalhando para ele na prescrição, tá? Então é legal ver como que o cara que pegou todo o conhecimento que a gente tem ali dentro da Citius Play, aplicou e conseguiu trazer resultados, tá? Aí eu deixo até a pergunta para você, né? Daqui a um ano você chegará em algum lugar. E aí, qual que é, aonde que você quer chegar, né? Então, o nosso objetivo, que é através do nosso conhecimento aqui, através tudo que a gente está passando para vocês dentro do gratuito e também dentro da Citius Play, você chegue num lugar muito maior e consiga estar no topo dos profissionais aí de sucesso, tá? Então, lembrando, domingo vai ao ar aí a nossa aula com o Renato às 8 horas da manhã, tá? Tem que ficar claro aqui para vocês, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Quem chegar primeiro vai poder aproveitar melhor essa oportunidade da Citius Play, tá? Então quem chegar primeiro vai poder aproveitar melhor essa oportunidade da Citius Play. Fica atento aí para você aproveitar, beleza? Próxima aula então, domingo, aula 5 vai ao ar aí, estratégia de alavancagem de carreira para personal trainer. O Renato vai trazer um absurdo de conteúdo para vocês aí sobre estratégia de alavancagem de carreira. Eu espero que vocês gostem muito, tenham gostado dessa aula aqui, deixa nos comentários aí pra gente também o que você achou dessa aula, o que você aprendeu aqui comigo e espero que você goste muito aí da aula 5 também, tá? Espero você lá às 8 horas da manhã no domingo, aula 5, tá? Vem comigo, vem aprender e vem com esse conhecimento de alto valor. Valeu, galera, grande abraço!